Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana de PMIs e de bancos centrais, onde aí houve de tudo um pouco. Nos PMIs mostraram a resiliência da economia norte-americana, com tanto o setor de serviços como o setor manufatureiro a continuarem em terreno de expansão. Enquanto na Europa, o setor de serviços continua em expansão, mas já o setor manufatureiro continua em queda e continua em terreno de contração. Isto com os imensos discursos de responsáveis do Banco Central Europeu, do Conselho de Governadores, a continuarem a reiterar a probabilidade de termos um corte de taxas de juros por parte do BCE já ainda no verão, ou seja, já aí para junho. Mas o mercado estava atento exatamente ao que se ia passando nas várias decisões desta semana de taxas de juros. E o primeiro a vir à cena foi o Banco do Japão, em que o Sr. Ueda subiu as taxas de juros de menos 0,1% para mais 0,1%, terminou com o seu programa de compra de ETFs e abandonou o controle de curva de taxas de juros. Isto quando ao mesmo tempo anunciava que iria continuar a comprar obrigações do Tesouro Nipónico sempre que assim o achasse necessário para deter alguma subida descontrolada das yields obrigacionistas japonesas. Nos Estados Unidos, tal como esperado, a Reserva Federal manteve inalterada a sua política monetária na reunião desta semana. As taxas de juros continuam entre 5,25% a 5,5%. O mercado estava essencialmente atento ao que se ia passar, tanto na comunicação como na atualização das projeções da FOMC. Desde dezembro até esta parte, de março, essas projeções foram ligeiramente atualizadas em alta, tanto no crescimento económico como na inflação. Os dot plot, portanto, ou seja, as projeções para as taxas de juros, mantiveram a possibilidade de 3 cortes de taxa de juros este ano. No entanto, 2025 e 2026 foi reduzido num corte de taxas, ou seja, de 3 para 2 cortes em cada um desses mesmos anos. Isto foi digamos, de alguma forma, o mercado estava receoso que houvesse aqui alguma alteração maior, principalmente nas projeções para este ano, e isso deu aqui assim alguma força, digamos, novamente aos mercados acionistas e mesmo aos próprios mercados obrigacionistas. Mas a grande surpresa veio do Banco Nacional da Suíça, onde o Sr. Thomas Jordan, que vai sair do chairman do Banco Nacional Suíço já em setembro, acabou mesmo por proceder a um corte de taxas de juros nesta reunião. O mercado, de uma forma global, não estaria à espera deste corte. Foi um corte de 1,75 para 1,5, onde o Sr. Jordan citou a inflação bastante bem controlada neste momento e mais o fortalecimento do franco suíço como razões para fazer um corte de taxas de juros. Este corte de taxas de juros é o primeiro grande banco das economias desenvolvidas a fazê-lo e, digamos, dá aqui quase o tiro de partida, provavelmente, para um novo ciclo de taxas de juros, um novo ciclo de redução de taxas de juros. A ver, vamos. Mas houve imensos outros bancos centrais esta semana. Tivemos o Banco de Inglaterra, que também deu de alguma forma a abertura a que possa, mais cedo do que o esperado, subir taxas de juros. O mercado estava à espera de alguma coisa como agosto para subida de taxa de juros, para um corte de taxas de juros, desculpem, e neste momento começam a apontar essa probabilidade também para junho. Já o Norsbank manteve também inalterada a sua política monetária, mas abriu a possibilidade de também haver um corte de taxa de juros lá para setembro. O Banco do México deu de alguma forma uma pequena surpresa e
cortou a sua taxa em 25 pontos base, de 11,25 para 11, quando o mercado também não estaria à espera de uma reação tão rápida por parte do Banco do México. O Banco do Brasil manteve, digamos, o seu ritmo de cortes de taxa de juros e, uma vez mais, cortou 50 pontos base na sua taxa de juros, que neste momento se encontra a 10,75, e houve uma outra surpresa, desta vez também em alta, por parte do Banco Central turco, que passou a sua taxa de juros de 45% para 50%, isto depois de uma leitura na inflação a última leitura, em torno dos 70%. Isto, claro que levou o mercado obrigacionista no geral, esta nova onda de probabilidades de cortes de taxa de juros por parte dos bancos centrais, levou os mercados acionistas uma vez mais para ganhos, ou seja, uma semana que tivemos em ganhos. Isto com exceção da China, em que os mercados chineses foram os únicos desta semana a terminarem em queda. Os restantes acabaram por estar bastante positivos. O S&P 500 ganhou cerca de 2,3%, que representa, digamos, a média dos mais importantes índices norte-americanos. O FTSE foi o que liderou os ganhos na Europa e ganhou cerca de 2,6%, e no Japão, mesmo com uma subida de taxa de juros como houve, o Nikkei teve uma semana bastante forte, ganhando bem acima dos 5%, mesmo acima dos 5,5%, aqui com 5,65% de ganhos na semana. Por cá, por Portugal, o PSI também, digamos, alinhou nos ganhos acionistas dos seus pares, com o PSI a ganhar cerca de 1,6%, isto ajudado com os CTT, que ganharam 17%, e um Jerónimo Martins, que teve uma queda ligeiramente inferior a 2%. No mercado cambial, o dólar foi definitivamente o rei, ganhou praticamente contra todas as outras divisas, onde do outro lado as divisas nórdicas, a libra, o franco suíço, isto com a corte de taxa de juros que sofreu por parte do seu Banco Central, o iene, todas elas registaram fortes perdas esta semana. Retiro aqui como principais, digamos, o euro-dólar, que uma vez mais chegou a negociar esta semana quase a 1,0950, 1,0940, para terminar aqui à volta dos 1,08. Já no dólar suíço, digamos que foi o franco suíço dos que mais perdeu, o dólar o que mais ganhou, e este par realmente teve uma subida de cerca de 1,6% ao começar a semana pouco acima de 0,88 e ao terminar a semana muito perto de 0,9. Nas commodities, em geral, as taxas de juros até dariam, digamos, algum suporte, mas de facto o fortalecimento do dólar acabou por pressionar as commodities em geral, com o ouro a terminar praticamente inalterado, tal como o petróleo, que depois de ter feito novos máximos do ano, acabou a semana aos níveis de início da semana. A semana que vai começar é uma semana que vai bastante mais calma. É uma semana que temos praticamente só dados económicos, isto numa semana de Páscoa, em que vamos ter vários feriados, com um mercado bastante mais reduzido, com bastante menos profundidade e com bastante menos dados. Ainda assim, esta semana vai ser prolífera em discursos por parte dos membros da FOMC, isto depois das decisões da semana passada da Reserva Federal, vai certamente haver muita explicação e muita justificação por parte dos vários membros da Reserva Federal. Vamos ver se alinham todos com o discurso mais dovish que Jerome Powell continua a manter e que teve mesmo depois da reunião da decisão de taxas por parte da FOMC. Nos dados económicos, tendo em consideração que esta semana praticamente não existe, esta semana temos na sexta-feira santa
a principal medida para a inflação da Reserva Federal, o Core PCE Price Index, e que vai ser importante na medida em que vamos ver até que ponto é que essa medida de inflação vai confirmar os dados fortes da inflação que temos vindo a ter, ou se por outro lado vai dar um pouco mais de razão a Jerome Powell em que não passam de alguns problemas com os dados sazonalmente apanhados para a inflação. É uma semana que esta próxima semana não vai haver, digamos, esta rúbrica de semana que acaba, a semana que começa, e portanto vamos abranger as próximas 2 semanas, e na próxima semana sim, ou seja, na primeira semana de Abril vamos ter de facto já mais dados importantes. O caso da inflação na zona do euro, que começa esta semana com a Itália, França e Espanha, mas que na outra semana vamos ter então os dados alemães e os agregados da zona euro, e nos Estados Unidos vamos ter então mais uma semana de mercado de trabalho com os non-farm payrolls, o ADP, as vagas de emprego, JOLTS, e ainda os dados de atividade empresarial, os tais ISM, que são mais importantes do que os PMIs da S&P Global que tivemos durante esta semana. Na próxima semana também, depois da quantidade e da importância de dados de bancos centrais que tivemos, vai ser uma semana relativamente vazia de bancos centrais, onde eu destacaria aqui assim o Riksbank da Suécia, que deverá manter a sua taxa inalterada na volta dos 4%, e o Banco Central Sul-Africano, que também deverá manter a sua taxa inalterada. Já agora, esta semana, ou seja, no fim de semana de Páscoa, no próximo fim de semana, vamos entrar na Europa na hora de verão, e é só para relembrar que, de facto, vamos voltar a ter a tal diferença horária, a diferença horária habitual para os Estados Unidos, e dessa forma vamos ter os Estados Unidos uma vez mais, ou Wall Street, a começar os mercados à nossa hora nas 14h30 e a fechar às 21h, com os dados principais a serem conhecidos sempre à volta das nossas 13h30. Bom, para já é tudo. Desejo a todos uma doce Páscoa, uma Santa Páscoa, e estarei de volta com a semana que acaba, a semana que começa, no fim de semana seguinte, no fim de semana de 6 de Abril. Para já, um resto de uma boa semana, uma boa Páscoa, e então daqui a 15 dias cá estarei uma vez mais. Até lá!